Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que, olha, é muito poderosa, mas que muitas vezes passa batido. As mudanças mais importantes da vida raramente fazem barulho. Elas acontecem assim, em silêncio. Para começar, vamos pensar nessa imagem. É forte, né? Todos nós conhecemos bem esse tipo de mudança. Aquela que chega de repente, como uma tempestade mesmo, virando tudo de ponta cabeça. Impossível ignorar. Com certeza todo mundo já passou por isso. É aquele tipo de mudança que parece um terremoto na nossa vida, sabe? A tal da tempestade que chega e bagunça tudo. Pois é, essas são as mudanças que viram assunto, elas são externas, bem dramáticas e, claro, forçam a gente a reagir na hora. Pensa aí, uma grande decisão, uma perda, um evento que marca. É a mudança como um grande espetáculo. Só que aí é que vem o pulo do gato. O ponto central da nossa conversa de hoje. A ideia de que as transformações mais profundas, aquelas que realmente nos definem, são, na verdade, as mais silenciosas. É esse conceito que a gente vai tentar entender agora. O que será que acontece quando, na superfície, tudo parece exatamente igual, mas lá dentro, no fundo, uma revolução inteira está acontecendo? E aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. De um lado tem a mudança que quebra, que é um evento externo que todo mundo vê. Do outro tem a que reorganiza, que é um processo interno, quase imperceptível. Uma acontece no mundo lá fora, a outra bem aqui dentro. E essa analogia da casa é simplesmente perfeita, não é? A fachada continua a mesma, mas a forma como a gente se move lá dentro, no nosso próprio espaço, essa muda completamente. De repente, uma certeza já não parece tão certa, um hábito antigo perde o sentido. Então, o ponto crucial é este. A nossa cultura meio que nos ensinou a procurar os sinais errados. A gente fica esperando o barulho, o drama, e por causa disso, muitas vezes pensamos que estamos parados, estagnados, quando, na verdade, estamos bem no meio de uma transformação gigantesca. Tá, beleza. Se a mudança é silenciosa, então como é que ela funciona? Qual é o mecanismo por trás dessa transformação tão discreta? Vamos ver como isso se constrói aos pouquinhos. A palavra-chave aqui é infiltração. Pensa bem nela. Não estamos falando de um impacto, de um choque repentino. É mais como a água que, bem devagarzinho, vai se infiltrando na terra. É um processo contínuo, gradual e, justamente por isso, muito, muito poderoso. E olha só que interessante os gatilhos disso tudo. Não são grandes acontecimentos, não. São momentos quase invisíveis que plantam uma sementinha. Aquela ideia que a gente até discorda na hora, mas que fica martelando na cabeça. Aquele desconforto que a gente ignora, mas que, sabe, continua ali. São eles que fazem o trabalho pesado no silêncio. E é exatamente por isso que é tão fácil não perceber. Ninguém bate palma para um incômodo que persiste, não é mesmo? Não tem uma história de heróis sobre um silêncio que durou um pouco mais. Mas são esses pequenos movimentos que, sem alarde nenhum, redefinem o nosso centro de gravidade. E isso tudo nos leva para uma parte que, nossa, talvez seja a mais difícil de todo esse processo. A espera. Ter que conviver com aquilo que ainda não está pronto. A gente sente isso na pele, né? Essa frustração. A sensação de que o progresso tinha que ser mais rápido, mais óbvio. Por que será que esse período de gestação interna incomoda tanto? E aqui está a resposta, que é surpreendente. A dificuldade não é a falta de movimento, é a nossa incapacidade de medir esse movimento. A gente se acostumou tanto a procurar resultado na hora, palpável, que esquecemos que os processos mais profundos, eles funcionam em outra escala de tempo, uma que é invisível para o nosso radar do dia a dia. Então, o ponto é que a mudança de verdade não pede pressa. Pelo contrário, ela pede tempo para que a tal da infiltração aconteça. Pede repetição, para que os novos caminhos internos se tornem automáticos e, acima de tudo, pede que a gente aceite conviver com o processo inacabado, confiando que sim, o crescimento está acontecendo. E para a gente fechar esse raciocínio, tem uma metáfora final que captura de um jeito lindo a recompensa desse processo todo silencioso. É incrível, né? Ninguém percebe uma árvore crescendo de um dia para o outro. É um processo invisível, silencioso. Mas, de repente, num belo dia, a sombra está lá. O resultado daquele crescimento lento e persistente se tornou algo real, tangível, que faz a diferença no mundo.
E essa, no fim das contas, é a grande sacada. A mudança silenciosa não é mais fraca. Na verdade, a força dela vem justamente da sua persistência. Ela cresce por dentro até se tornar uma nova realidade, tão sólida, tão real, que o mundo lá fora não tem outra opção a não ser reconhecê-la e se adaptar. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. No meio de toda a correria, de todo o barulho do dia a dia, quais sementes será que estão germinando em silêncio dentro da gente? Quais árvores estão crescendo, se preparando para um dia oferecer uma sombra nova? Vale a pena prestar atenção.